Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhores e senhoras, hoje no dia 21 de outubro, damos início à cerimônia de encerramento da segunda edição do Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, uma realização do Programa de Pós-Graduação Interunidades e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, PROLAN-USP. O evento é realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão Universitária da USP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, da Escola de Comunicação e Artes da USP, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, EASH, do Instituto de Psicologia da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, NUPRE, do Centro de Estudos e Pesquisas Histórica da América Latina, CEDAW, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do Memorial da América Latina, do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas e da CESA. O segundo simpósio internacional Pensar e Repensar a América Latina teve como objetivos difundir o conhecimento integrado sobre a região latino-americana, sob as distintas perspectivas política, econômica, social, cultural e dos direitos, reunir estudantes e pesquisadores de excelência acadêmica, nacionais e internacionais, versando sobre os temas da região, fortalecer os laços acadêmicos políticos, sociais e culturais entre a rede de pesquisadores latino-americanistas do Brasil e demais pesquisadores da região latino-americana e consolidar a presença institucional das universidades brasileiras na região. Ao longo destes 5 dias de evento, para pensar e repensar a América Latina, circularam mais de 600 pessoas, oriundos de mais de 11 países das Américas e Europa, congregou pessoas de mais de 110 instituições de ensino nacional e internacional, pesquisadores, acadêmicos, palestrantes renomados. Foram 4 mesas redondas reunindo grandes pesquisadores e 25 seminários de pesquisa. Apresentação de trabalho dos pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, além dos minicursos. Agradecemos a presença dos colegas acadêmicos de todas as universidades aqui presentes, em especial nosso carinho aos colegas da UNILA, que vieram um grande número de colegas de lá, tá certo? Trazer o seu conhecimento. Em seguida, vamos para saudar os presentes e receber o conferencista desta noite, o Dr. Luiz Fernando Ayerbe, convidamos a professora doutora Marilene Proença, professora doutora do Instituto de Psicologia da USP e também do PROLAN. E convidamos o Dr. Luiz Fernando Ayerbe, graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Sociologia pela Estadual de Campinas, doutor em História pela Universidade de São Paulo e livre-docente em História pela Universidade Estadual Paulista. Foi visiting scholar da Universidade Harvard e na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professor titular de História Geral da Unesp, atuando no Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e no Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e perceber esse grande evento que nunca imaginei que fosse desse porte, né, e que foi um sucesso. O segundo, né, estava Vivian colocando-me que com relação ao primeiro, um aumento, já foi grande o primeiro, mas esse aqui, e a quantidade de pessoas que vêm de outros estados, do exterior e da comunidade latino-americana da região. Então, um grande prazer estar aqui e falar desse tema que tem muito a ver com a conjuntura atual, né? Estamos no processo de eleições nos Estados Unidos, né? E
daqui umas semanas saberemos quem venceu, né? Mas já se pode fazer um balanço do que foi a administração Obama. Se pode fazer um balanço do que foi a administração Obama. Teve 2 mandatos. Então eu vou começar situando um pouco qual era a situação ou a percepção que se tinha das relações de Estados Unidos com a América Latina quando Obama chega, se candidata e depois chega ao governo, né? Principalmente a partir do 11 de setembro de 2001, ou seja, o governo Bush, quando se elegeu, quando George W. Bush se elegeu, ele criticava o Clinton pelas intervenções no exterior, né? Principalmente na Bósnia, no Kosovo, e dizia que o seu governo seria mais restrito, né? Seria menos intervencionista, não colocaria tantas tropas no exterior. E com relação à América Latina, dizia que ia ser um presidente que ia ter uma preocupação maior, principalmente com México. Mas, depois do 11 de setembro, mudou radicalmente a política de Estados Unidos. Também não podemos dizer que se não tivesse acontecido o 11 de setembro, Bush teria dado grande importância à América Latina, porque depois eu vou mostrar qual é a perspectiva mais histórica de como Estados Unidos vê a nossa região, né? Mas, enfim, o 11 de setembro deu uma mudada, né? Estados Unidos passaram a assumir uma postura na chamada Guerra Global contra o Terrorismo na região de Oriente Médio, né? Sustentou 2 guerras, né? Afeganistão e Iraque, com intervenções diretas. O Bush era contra, inclusive, uma das críticas que se fazia nos debates presidenciais com relação a Al Gore, que era o vice-presidente de Clinton e era candidato. Essa questão de você invadir um país e construir de cima para baixo um novo sistema, que Estados Unidos não deviam fazer isso. Bom, de fato, Bush, depois que se elegeu, passou a ter uma postura desse tipo, que se chama de construção de nações e construção de um Estado teoricamente democrático de cima para baixo, contradizendo todas as visões liberais, no caso do Afeganistão e do Iraque. E justamente esse processo coincidiu com uma perda de relevância da América Latina, né, nessa chamada guerra global contra o terrorismo, porque a América Latina não é uma região que gere muitos problemas em termos de segurança para os Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria. Ou seja, a época em que a América Latina foi importante em termos da segurança foi na época de Reagan, na questão de América Central, né? Foi uma época em que a importância da região, especificamente América Central e Caribe, foi muito importante. Depois disso, não tanto, porque Estados Unidos não tem uma percepção de que nossa região lhe traz muitos problemas, né? E esse é um critério importante da sua política em termos de prioridades. Paralelamente a esse processo de retração de Estados Unidos na região, se dá um fenômeno político muito importante, que é o surgimento paulatino de governos mais à esquerda, ou mais, alguns chamam progressistas ou populares, que começa com Chávez em 1999 na Venezuela, e que essa chamada onda rosa que passa a se espalhar por América do Sul principalmente, mas chega também a El Salvador, né? É um fenômeno que também coincide com essa política de Bush de retração na América Latina. Então, quando Obama faz sua campanha eleitoral, no seu discurso principal para a região, que foi na Flórida, ele justamente diz o seguinte, critica a política de Bush com relação ao Iraque. Ele diz que Iraque foi uma guerra idiota, estúpida, no sentido, em espanhol seria estúpida, aqui no Brasil estúpida é outra coisa, mas seria uma guerra idiota, não porque ele era contra as guerras por princípio, mas porque é uma guerra que não ia ao encontro dos interesses dos Estados Unidos. E justamente essa guerra levou a que Estados Unidos colocassem prioridades falsas e deixassem de dar atenção a importantes aliados. E aí cita a América Latina, dizendo que esse contexto favoreceu o surgimento de governos
com políticas críticas de Estados Unidos ou mais autônomas ou equidistantes. E que ele ia mudar essa perspectiva. Bom, esse é o cenário em que Obama se elege. Quando ele chega ao governo, há muitas expectativas, né? E no seu primeiro ano, no caso da América Latina, tem a Cúpula das Américas. Não sei se vocês sabem, mas Bill Clinton, em 1994, criou esse fórum diplomático chamado Cúpulas das Américas, em que se encontram periodicamente os presidentes de toda a região. E na sua primeira reunião, que foi em Miami, ele colocou duas questões importantes para acompanhar. Uma, o único país que não poderia participar dessas cúpulas era Cuba, porque, do ponto de vista de Clinton, não era uma democracia e esse era um fórum de países democráticos. Lembrem que naquela época, né, o governo de Clinton é digamos, a gente pode dizer que é um momento de auge da hegemonia internacional dos Estados Unidos. Estados Unidos estava num momento muito bom naquele contexto. Tinha acabado a Guerra Fria, a economia estava crescendo, a ideologia forte no momento era aquilo que nós conhecemos na América Latina como consenso de Washington, né? Havia esse processo de transformação, muitas das análises colocavam a ideia de que o tema fundamental da época era a convergência entre a democracia política e a democracia econômica e a abertura de mercado, né? O chamado fim da história. Então, o governo Clinton foi um momento em que Estados Unidos pareciam estar numa situação incomparável com relação ao governo anterior de George H.W. Bush, o pai de George Bush. E justamente dentro dessa perspectiva colocou que Cuba era o único país que não se enquadrava dentro da América Latina, que vivia a fase de transição política, não se enquadrava. E outra proposta de Clinton era a área de livre comércio das Américas, né? Que aquela ideia do livre comércio como um eixo importante das relações na região. E pensem que houve depois uma cúpula em Santiago do Chile, né? Que essas políticas do Clinton eram totalmente consensuais, ninguém era contra. Na do Chile também, e quando veio a cúpula, a terceira, que foi no Canadá, aí já era Bush, né? Aparece Chávez pela primeira vez, né? E aí começa a ver o primeiro presidente que não vota contra, mas se abstém na questão de Cuba e critica a área de livre comércio, mas era uma voz isolada na região. Isso se compararmos com a cúpula seguinte, que foi em Mar del Plata, na Argentina, em 2005, onde Chávez, Kirchner e Lula comandaram a rejeição da área de livre comércio das Américas, que foi, não é que foi eliminada, ela foi congelada, ou seja, desapareceu da agenda, né? Há uma mudança drástica. Justamente Bush enfrentou nessa cúpula uma situação que não estavam Estados Unidos acostumados até esse momento. Isso foi um trauma importante que Obama tentou levar adiante na sua primeira cúpula, que foi em Trinidad e Tobago em abril de 2009. Né? Então vejam bem, essa cúpula, né, de 2009, há toda uma percepção, bom, em que medida Obama vai mostrar diferenças com relação ao seu antecessor. E de fato, já logo que assumiu, ele diminuiu uma série de restrições com relação a Cuba, porque com Bush tinha havido uma política muito mais radical em termos de controlar remessas de dinheiro, viagens familiares, viagens de americanos, e com Obama logo no início ele já ameniza um pouco essas restrições. E nessa cúpula, reconhecendo a importância da América do Sul, né, se reúne com os presidentes da Unasul, né, incluindo Chávez e Evo Morales. Né. Então, uma reunião, não sei se vocês lembram que o Chávez deu de presente para Obama o livro As Veias Abertas da América Latina. Né, foi naquele momento, né. Então não houve nada de novo em termos de decisões naquela cúpula, mas, enfim, foi um momento de distensão, né,
de encontro, né? E logo em seguida teve a Assembleia da OEA elimina pelo voto majoritário a restrição a que Cuba faça parte da entidade, que tinha sido expulsa, acho que em 1962. Aí, aparentemente, havia uma situação mais tranquila nas relações com a região, mas logo em seguida veio o golpe em Honduras. Isso coloca em xeque a política de Obama e a política de distensão, porque no limite ele se vê obrigado ou assume, né, com pressão também dos conservadores, a defesa da não volta de Zelaya, né, que foi tirado da presidência, e aceita que chegue o Porfirio Lobo. Então o primeiro ano de Obama termina complicado do ponto de vista da sua imagem com relação à América Latina, pela crise de Honduras, né? Posteriormente a isso, nós temos a cúpula seguinte das Américas, em Cartagena de Índias, em 2012, onde começa a haver uma pressão fortíssima sobre a inclusão de Cuba nas cúpulas, né? E o presidente Santos, que é um conservador, né, não é diz para Obama, olha, essa aqui é a última cúpula em que Cuba não participa, né? Ele fala isso em Cartagena de Índias. E depois, em 2012, que é o último ano do primeiro mandato, tem o golpe contra Lugo, né, no Paraguai, em que os países do entorno regional, a Unasul e o Mercosul, condenam o golpe e suspendem o Paraguai, mas Estados Unidos apoiam. Então, digamos que esse primeiro mandato de Obama, no caso da América Latina, e estou falando da América Latina especificamente, porque depois eu vou mostrar outros aspectos, né, da sua política, mas com relação à América Latina não traz nada de novo, né? Vou mostrar os dados que eu tenho aí no PowerPoint, dos recursos enviados para a região, mas do ponto de vista político, ameaçou inicialmente com uma posição mais amena, mais próxima, mas de fato se distanciou da posição da maioria na questão do golpe de Honduras e na questão do golpe contra Lugo. No segundo mandato, começa a haver uma postura diferenciada, que vai configurando que nós conhecemos agora, se denomina doutrina Obama, né? Que está marcada pela questão de Cuba, né? Mas no segundo mandato se delineia uma postura, lembrem que Obama vai perdendo muito apoio interno pela crise do Obamacare, da reforma da saúde, muito prestígio está perdendo dentro dos Estados Unidos, os setores conservadores, o Tea Party bloqueiam a aprovação do orçamento. Ou seja, não é o Obama que nós conhecemos agora no fim do mandato, que está com popularidade, etc. No final do primeiro mandato a situação não era boa e ele vai perder a maioria no parlamento. Mas é nesse contexto que ele começa a mostrar mais claramente qual é a sua postura em termos de política exterior, e que depois irá se denominar doutrina Obama, que está marcada pela ideia de que Estados Unidos, ele já tinha falado isso na sua mensagem na campanha, que Estados Unidos deviam dialogar com inimigos que fossem pragmáticos, né? Isolar aqueles inimigos que são confrontacionais. E isso aparece claramente na questão de Cuba e na questão do Irã. Desde que ele se elegeu, no âmbito mais amplo, ele tentou dar sinalizações de que seria diferente de Bush, né? Não tanto na América Latina, eu falei da América Latina para registrar, mas seu foco foi mais internacional. Ou seja, logo que ele tomou posse, fez um discurso saudando o Irã pelo Ano Novo Persa, pediu desculpas publicamente pelo golpe militar
em 1953 contra o primeiro-ministro Mossadegh do Irã, quando ele colocou, Estados Unidos apoiaram o Shah Reza Pahlavi, que depois, em 79, foi derrubado pelo Khomeini, né? Pediu desculpas pelas torturas em prisões clandestinas da CIA, disse que ia fechar o Guantánamo, pediu desculpa pela intervenção dos Estados Unidos em diversos países do mundo. Então essa imagem que ele queria dar de que já não seria Estados Unidos como na época de Bush, um país intervencionista, gerou no campo conservador republicano uma percepção de que Estados Unidos estavam perdendo liderança e que Obama, ou por incompetência, ou por improvisação, ou por vocação, de fato, ele estava provocando a retração, pedindo desculpas sem nenhuma necessidade sobre o comportamento dos Estados Unidos no passado. E quando vem a distensão com Irã e com Cuba, nesses setores conservadores, aparece essa visão de que, de fato, Obama é o presidente que está deixando Estados Unidos numa situação muito pior do que seu antecessor. Estados Unidos está em retração, estão perdendo liderança. Agora, qual que é a visão e a lógica da política de Obama, que depois é conhecido como doutrina Obama? Eu vou ler um pouco algumas manifestações. Por exemplo, tem um analista, né, um teórico das relações internacionais, Charles Kupchan, né, ele escreveu um texto, ele é bem alinhado com Obama, escreveu um texto sobre o que seria essa política que ele denomina transformar inimigos em amigos, né? E ele coloca assim, transformar inimigos em amigos se torna uma aposta mais segura que a confrontação e isolamento, colocando a agenda da democratização em segundo plano e basando a diplomacia dos Estados Unidos com relação a outros estados no seu comportamento externo, não no seu tipo de regime. Inclusive, regimes repressivos podem ser confiavelmente cooperativos quando se trata da sua condução da política externa. No longo prazo, trabalhando com autocratas recalcitrantes, pode debilitá-los muito mais eficazmente que a contenção e a confrontação. Mas vocês veem, não é uma postura idealista, é uma postura que diz assim: Washington, depois de um intervalo prudente, deve suspender a oferta de conciliação em favor de uma estratégia de isolamento e contenção. Nas palavras do próprio Obama, né, ele foi numa entrevista com Thomas Friedman, que é um jornalista do New York Times, ele perguntou sobre a doutrina Obama aplicada a Irã e Cuba, e ele disse assim: olha, nós nos comprometemos, mas sem perder nenhuma das nossas capacidades. Podemos provar a possibilidade de um acordo que tenha resultados positivos para o povo cubano e sem demasiado risco para nós. É um país diminuto, não é um país que ameace nossos interesses centrais em matéria de segurança. E, portanto, não há nenhuma razão para não tentar. E se resulta que depois não conduz a nada bom, sempre poderemos ajustar nossa política, né? Aí, se nós acompanhamos a política de Estados Unidos com a região logo no segundo mandato, aparecem acenos concretos, né? Por exemplo, a subsecretária de Estado para o Hemisfério Ocidental, que cuida da região, né, faz uma manifestação quando Obama faz a viagem a México, logo no segundo mandato, dizendo assim: nossa postura é pragmática, não é ideológica, porque ideologia já não tem mais sentido, né? Nós podemos nos relacionar com governos que não nos ameacem e que estejam dispostos a negociar e a acompanhar a política de Estados Unidos, mesmo que não sejam democratas ou que sejam nossos inimigos. Importante que ser pragmáticos e não ideológicos. Em seguida, o John Kerry, que é o secretário de Estado, né, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, né,
ele diz, a doutrina Monroe terminou. Não sei se você sabe, a doutrina Monroe, né, de 1823, né, quando Estados Unidos, é a primeira vez que definem seu lugar na América Latina, frente a, quando tinha sido derrotado Napoleão em 1815, né, e a Santa Aliança quer retomar as colônias que se emanciparam. E aí Estados Unidos disse, não, essas novas repúblicas que são ainda em formação, não tem como se defender, e Estados Unidos vai assumir a defesa frente a inimigos externos. Então, levando adiante, sempre Estados Unidos se apresentaram como aquele país que defendia os nossos países de inimigos externos. O nazifascismo na época da Segunda Guerra, a União Soviética na época da Guerra Fria, e bom, e depois não teve mais nenhum, talvez poderia ser o terrorismo, mas não, aí não se manifestou. E justamente Kerry diz, agora acabou a doutrina Monroe, nós trabalhamos como sócios, como iguais, e já não haverá políticas intervencionistas. Então essas duas sinalizações mostram um pouco o que é essa doutrina Obama para a América Latina. E é interessante que isso foi ficando cada vez mais claro, né? E há uma entrevista que saiu ano passado, né? Na revista The Atlantic, né? Que se chama The Obama Doctrine, a doutrina Obama, onde ele fala daquela cúpula das Américas que eu mencionei em Trinidad e Tobago, com Chávez, né? Olha como ele olha para nós, né? Ele diz assim, quando eu entrei ao governo, na primeira cúpula das Américas que assisti, Hugo Chávez continuava sendo a figura dominante na conversação, na conversa, né? É que está em espanhol, por isso que... Nós não gostamos do que está acontecendo na Venezuela, mas não é uma ameaça para os Estados Unidos. E eu tive que ficar sentado aí e ouvir o Ortega, né? Daniel Ortega, né? Fazer uma diatriba se fala em português? Fazer uma diatribe de 1 hora contra os Estados Unidos. Mas nós estando ali, não levando tudo isso a sério, porque na realidade não era uma ameaça para nós, ajudou a diminuir, a neutralizar o anti-americanismo na região. Ou seja, de fato, é uma visão diferente, porque os mais duros, os mais conservadores, têm esse lado um pouco do orgulho de você mostrar fraqueza, ou de você sinalizar que está recuando frente a alguém que é seu inimigo histórico. E o que ele coloca, olha, de fato, não funcionou até agora esse tipo de pressão. Não ameaça nossa segurança. Então, por que não sentar e conversar e ouvir o que tiver que ouvir, porque não faz diferença nenhuma na prática, né? Então, é uma postura diferente, mas não é uma postura diferente no sentido de que é anti-establishment ou que não leva em conta os interesses dos Estados Unidos, não, é uma política inteligente em termos de eu não vou comprar brigas que nos desgastam e que não nos trazem nenhum resultado, né? Então, um pouco a doutrina Obama, que se aplica claramente, no caso das Américas, em Cuba. Vamos agora a uma parte, aí se vou mostrar o PowerPoint, para que vejam que, no plano estrutural, as diferenças entre Obama e Bush na relação com a região, né, não mudou muito. Esse aqui é o orçamento. Posso ficar de pé aqui? Esse aqui é o orçamento do Departamento de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores, para o Hemisfério Ocidental. Na perspectiva dos Estados Unidos, o Hemisfério Ocidental pega desde Canadá até Terra do Fogo, né? Vejam bem, esse orçamento para operações no exterior, ou seja, todos os programas que os Estados Unidos têm para a nossa região,
seja Plano Colômbia, Iniciativa Mérida, acordos com Brasil para, acordos de segurança para treinamento de policiais, para cuidar das Olimpíadas, da Copa do Mundo, qualquer tipo de programa, ou erradicação de cultivo de coca, todos esses programas são os definidos no orçamento para operações exterior do Departamento de Estado. Vejam a evolução, né? Isso que vem para o hemisfério ocidental. Israel, individualmente, recebe mais do que isso. O Estado de Israel, pequenininho, né? Recebe mais dinheiro do que toda a nossa região. O Egito, até um tempo atrás, até a crise, também recebia mais do que nós, do que toda a região. Desse dinheiro, a prioridade é Colômbia, né? Vai diminuindo na medida que vai indo a pacificação. México, que vai aumentando quando Bush lança a Iniciativa Mérida. CARSI, que é a de América Central, né? CBCI, que é do Caribe. O que tem em comum esses programas? São programas para lidar com criminalidade, tráfico de drogas, ou as situações da guerrilha com tráfico de drogas. Eles consomem, se vocês somam, quase 50% do que os Estados Unidos manda para a nossa região. Ou seja, a sua prioridade. Ou seja, essa que é a questão. Por que manda mais para Israel? Porque a prioridade dos Estados Unidos é quando um país é problemático, lhe traz problemas em termos de segurança, desafios, ele recebe mais ajuda. Quando um país que não lhe traz nenhum tipo de problema, basicamente isso que eu vou mostrar agora. Vejam bem. Eu peguei países nos quais você tenha governos de esquerda. Fora a Colômbia, para fazer o contraponto, e Cuba, né? Vejam quanto recebe a Argentina. Comparado com Colômbia. Veja quanto recebe o Brasil. Muito pouco. Por quê? Porque, apesar da Argentina estar governada pelos Kirchner, o Brasil está sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da segurança, são países que não trazem problemas para os Estados Unidos, né? Com a Argentina se cortou, né, esse programa aqui, que tem a ver com a DEA, com tráfico de drogas. Por quê? Porque houve uma disputa com o kirchnerismo que não aceitou a vistoria, né, dos Estados Unidos. Aí se cortou esse programa, que deve estar voltando agora com Macri. Mas vejam bem, comparem com a Colômbia sempre. No caso do Brasil, o Brasil é um país visto, ou seja, a Argentina era vista como um país que colaborava com a Argentina, um país que colaborava com os Estados Unidos em todo esse período, que estão os Kirchner. Mas teve esse problema aí, mas fora isso não houve nenhum tipo de situação conflitiva. No Brasil, é visto Lula, na época de Lula e Dilma, como um país extremamente próximo dos Estados Unidos. Houve uma mudança, por exemplo, mais para aqui, aparecem, aqui a agência, a USAID, né? Estabelece convênios com a Agência de Cooperação Brasileira na África, né? Existem os programas que se estabelecem a partir da definição da Copa do Mundo e das Olimpíadas para treinamento das forças de segurança brasileiras, para combate ao terrorismo e para combate a manifestações. Então, veja, o governo do Brasil, do ponto de vista concreto, dos recursos, das relações institucionais, não das declarações de Obama, do ponto de vista institucional, não houve nenhuma quebra, né, durante o governo de Lula e Dilma.
Colômbia, bom, um aliado dos Estados Unidos, já falamos. Agora, vejam Venezuela, também recebe pouco Venezuela, e Cuba também recebe muito pouco, mas é diferente que Brasil e Argentina, recebe pouco por outros motivos. Porque Brasil, Argentina, esses recursos, e Colômbia, são recursos de colaboração entre governos. Como Estados Unidos não tem colaboração com o governo cubano e não tem colaboração com o governo venezuelano, todo esse dinheiro vai para a chamada sociedade civil. Ou seja, para financiar movimentos, organizações não governamentais que lutam pela democracia em Cuba ou pela democracia em Venezuela. Ou seja, esse dinheiro para financiar as oposições. Então, é pouco, porque não há nenhum grande programa com o governo da Venezuela, nem com o governo de Cuba. Ou seja, a diferença de Argentina, Brasil e Colômbia com esses dois é que aqui não há colaboração entre governos. Então, todos esses programas são para financiar opositores, né, em nome da transição para a democracia e tudo isso. No caso de Cuba, vejam bem, é praticamente a mesma coisa, né? E aqui estamos vendo já depois do reatamento de relações, né? Estamos vendo depois. Qual é a mudança com Obama? Né? Agora eu vou sentar de novo. Na época de Bush, o discurso era promover a transição para a democracia em Cuba, né? Através de programas que a rebelia do seu governo buscava empoderar a sociedade civil, ou seja, promover uma mudança de regime, né? Então, do ponto de vista do governo Bush, de todos os governos anteriores a Bush, desde que veio a Revolução Cubana, só poderia haver reatamento de relações diplomáticas se houvesse uma mudança prévia de regime político na ilha. O que mudou com Obama? Nos primeiros orçamentos continua esse discurso. Estamos financiando, né, a mudança, movimentos, organizações não governamentais, grupos religiosos, etc., que estão promovendo a democracia e fortalecimento da sociedade civil em Cuba. Mas, a partir do final do primeiro mandato, o discurso muda. Já não coloca como pressuposto o fim do regime cubano, no discurso, né, no documento, né? E no caso da Venezuela, a mesma coisa, já não coloca que ajuda é só para a oposição. Ele diz, não, essa ajuda também pode ser para grupos que apoiem, não distingue oposição ou grupos pró-governo, mas são sempre apoios para a sociedade civil, né? E esse é o aspecto que muda e leva a que se possa fazer esse acordo com Cuba, em que Obama, muito criticado pelos conservadores, pelo Partido Republicano, coloca que para reatar relações diplomáticas com Cuba não é preciso que o regime político de Fidel Castro e de Raúl Castro mude, porque na perspectiva dele, aproximar os dois países, estabelecer maiores intercâmbios, poder fazer investimentos na ilha, poder permitir que a maioria, permitir que cidadãos americanos, parentes, circulem pela ilha, que se estabeleçam laços mais firmes entre as populações, isso vai fortalecer os valores da democracia dos Estados Unidos em Cuba. Então, dessa forma, você vai conseguir, né, erodir a base de legitimidade do governo e não pela ação do embargo, da truculência. Então, aproximar as duas sociedades é a forma adequada para ir colocando Estados Unidos numa presença maior na ilha. Isso que é a doutrina Obama, ou seja, como já mostrei antes, aquele autor Kupchan, né?
O importante não é a mudança de regime, é ver se esse regime é pragmático e está disposto a negociar com Estados Unidos. E aí nós damos uma chance. Se não funcionar, voltamos à política anterior. Estados Unidos não perdem nada, né? Essa que é a lógica que Obama coloca. E certamente o governo cubano é pragmático e estava numa situação em que também era importante para ele negociar essa distensão com os Estados Unidos, principalmente pela crise na Venezuela, né? Então esse aspecto que eu queria mostrar, né, que não é que Obama não pensa nos interesses dos Estados Unidos, ele vê os interesses, inclusive porque ele é parte de uma outra geração. Por exemplo, Clinton e George Bush, né, eles são da geração de Vietnã, né, quando havia serviço militar obrigatório. O Clinton teve que justificar, quando era candidato, porque na época de convocação para Vietnã ele foi estudar direito na Inglaterra, né? Participou de passeatas lá, mas ele teve que justificar por que não foi, porque não ficou nos Estados Unidos, não foi para Vietnã. Bush também, porque o pai dele era deputado na época importante, acho que no Texas, e conseguiu que ele ficasse numa base aí no Texas, não foi para Vietnã. Também ele teve que justificar por que ele teve essa possibilidade. Obama é de uma geração em que já não tem serviço militar obrigatório, ele não tem que explicar seu patriotismo, né? Além disso, é um presidente que se elege já criticando as políticas de Bush, ele foi contra a guerra no Iraque. Hillary Clinton e John Kerry, quando foram candidatos presidenciais, né, anteriores, John Kerry foi candidato anterior, Hillary Clinton, quando os dois eram senadores, votaram a favor da invasão no Iraque, né? Obama foi radicalmente contra naquela época. Então ele não tem compromissos com esse passado. Não tem compromissos com a questão da Guerra Fria, ele não tinha nascido quando começou o embargo a Cuba. Mas não é porque essa geração não vê os interesses dos Estados Unidos, ele vê os interesses dos Estados Unidos de outra forma. Então, o que Obama coloca? A guerra contra o terrorismo não pode marcar a política externa dos Estados Unidos. Existem outros problemas. O terrorismo é um dos problemas. Tem o problema ambiental, tem o problema das crises que não podem ser resolvidas com invasões. Estados Unidos não tem capacidade para manter várias guerras ao mesmo tempo. Se vocês lembram, na época de Bush, né, a partir de Clinton nós tivemos aquelas guerras cirúrgicas, né, na Bósnia, no Kosovo, não morria quase nenhum soldado americano. Afeganistão, a ideia de que Estados Unidos podia manter várias guerras sem ter grandes problemas em termos de tropas. Bom, isso acabou com o Iraque, porque no Iraque, Estados Unidos, a ocupação começou a ter um custo, né, que levou a que, junto com a crise financeira de 2008, Obama colocasse na sua campanha: olha, para os nossos adversários, o melhor é que Estados Unidos se enfraqueçam jogando recursos em guerras, perdendo soldados, tendo crises militares. E isso não é interessante para os Estados Unidos. Você entra numa guerra se for numa situação de necessidade, não é uma opção, né? Então, colocar tropas no terreno é algo que Estados Unidos, com Obama, está deixando de priorizar, né? Isso não significa que Obama seja uma pomba, como eu vou mostrar para vocês, né? Obama não é uma pomba. Vejam bem, Bush autorizou duas guerras, principalmente, né? E, sabem os drones, né? Aqueles veículos aéreos não tripulados, né? Bom, ele autorizou 50 ataques, matando 491 supostos terroristas. Isso de supostos, porque é verdade, gente. Como se sabe que são terroristas? O sea, não é a mídia independente lá verificando, né? Simplesmente quem define, Estados Unidos define um alvo, né? As forças especiais localizam, marcam onde que vai estar, vai ter uma reunião ou vai ter um comboio que vai, aí
o presidente autoriza, porque o presidente que autoriza, e aí faz o ataque. E aí morrem pessoas supostamente terroristas, né? Mas também morrem civis. Então, vejam bem, matou 491 supostos terroristas em Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Somália. Obama iniciou, participou das guerras, atuou na Líbia, atuou em Síria, 506 ataques que mataram 3.049 supostos terroristas e 391 civis. Ou seja, não é um pacifista, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que foi um prêmio Nobel preventivo, porque era... Você ganha o prêmio Nobel pelo que você fez, mas no caso dele, pelo que ele poderia fazer para incentivar um incentivo para você ser pacifista. Mas a obra dele não era uma obra de pacifista, ele ganhou um prêmio preventivo. Então, de fato, ele não é um presidente pacifista, só que ele muda a forma de atuar. Então, a marca dele, em termos em termos de guerra contra o terrorismo, tem outra lógica. Agora, vejam o custo das guerras dos Estados Unidos, né? Porque esse não é o cálculo do governo. Por isso, sustentar essas guerras é muito caro. Então, Joseph Stiglitz, em 2003, quando foi? Em 2008, né? Fez um cálculo, Prêmio Nobel de Economia, fez um cálculo onde entra uma série de questões. Então ele falou naquela época 3 trilhões de dólares. 3 trilhões, pensem quanto que é o PIB brasileiro, deve ser quanto? 3 trilhões de reais. Não, é 1 trilhão de dólares, mais do que o PIB brasileiro. Mas veja, ou seja, o que Estados Unidos gasta, depois de Obama, gastou quase mais 2 trilhões. Então, essa analista aqui da Universidade de Boston fez essa questão, pegando a metodologia de Stiglitz, né? Pegando os orçamentos, os juros sobre empréstimos, o gasto em assistência médica, porque tem questões que aparentemente é só por soldados. Mas, por exemplo, uma vez apareceu uma nota do custo do tratamento de um soldado. Ele foi ferido no Iraque, foi tratado no Iraque, depois foi transferido para a Alemanha, depois foi transferido para Estados Unidos. O custo desse soldado foi $1 milhão. Então, se você faz essa análise de quanto custa essa ocupação, não é só armas e soldados, é todo. Então, Obama não é um pacifista, senão que ele pensa nos interesses dos Estados Unidos, mas desde outra perspectiva, né, mais inteligente. Justamente uma das discussões que havia quando ele se elegeu, não sei se vocês ouviram falar da ideia do poder duro, do poder brando, né? Que com Bush tinha se exacerbado o uso do poder duro, né? E que o poder brando, a perspectiva de que Estados Unidos tem hegemonia a partir do convencimento, da obtenção de consensos, é mais eficiente que o uso exacerbado do poder duro. Então, quando ele entrou, aquele teórico, Joseph Nye, que desenvolveu essa ideia do poder duro e poder brando, falou do poder inteligente, né? Então, que com Obama seria o poder inteligente de você combinar bem os instrumentos da força, da coerção e do convencimento, né? E, de fato, nós podemos ver que, passando o segundo mandato, ele está tendo sucesso, né? Porque agora, entrando para um balanço mais final, muitos dizem que Estados Unidos fracassaram no Oriente Médio, porque lá continua havendo crise, apesar de ter ido por Iraque, uma região extremamente convulsionada. Tudo bem, mas essa crise está prejudicando principalmente quem? As populações e os governos da região. Estados Unidos, a economia
desde Obama cresceu uma média de 2% ao ano, a inflação está sob controle, o desemprego é menor de 10%, ou seja, não está como a Europa. Ao mesmo tempo, em termos de atentados terroristas, os cálculos é mais fácil você ser morto por um raio ou ser morto por um atentado de americanos que invadem uma escola ou um lugar e atiram, do que por um atentado de radicais muçulmanos. Ou seja, de fato, Estados Unidos, o peso dessa situação está na região e afeta os governos e as populações da região. Inclusive, desde uma perspectiva cínica, alguns colocam Estados Unidos, essa ideia de vitória, foi vitorioso ou derrotado? Não, Estados Unidos não precisam vencer as guerras. Para Estados Unidos é importante que os outros se enfraqueçam e que não surja um poder que possa se opor a Estados Unidos. Então, tipo, não faço e não deixo fazer, né? Então, esse legado, apesar das críticas dos conservadores, eu creio que Obama foi bem sucedido. Claro, tem uma série de problemas, mas, digamos, em termos, o poder americano não está em retração. Inclusive, sua política era de atuar não na linha de frente, não colocar tropas no terreno, mas influenciar nas diversas situações que considerasse importantes. Na América Latina, bom, esse último ano de Obama está sendo comparado com a época de Bush, da Cúpula das Américas de 2005, nós tivemos aquilo que Obama colocava no discurso, né? Surgiram vários governos de esquerda, anti-americanos, etc. Bom, mas três, os mais importantes em termos de influência, de poder econômico, Argentina, Brasil e Venezuela, né? No caso da Venezuela, continua um governo chavista, mas a crise é tão grande que sua política exterior, a ALBA, né? A Aliança Bolivariana das Américas, os programas de petróleo, inclusive Cuba já está renegociando, vendo porque está perdendo uma parte que Venezuela mandava, já está cortando. O sea, a influencia externa de Venezuela cayó. Na Argentina, você trocou um governo que era crítico de Estados Unidos por um governo totalmente aliado, que é o Macri, e por eleições, né? No Brasil, bom, já sabemos, mudou a política exterior, o governo Temer, também um governo que tem... Não é que antes não havia um bom diálogo, eu mostrei para vocês, mas digamos, agora é uma questão mais manifesta, por exemplo, na postura com relação à Venezuela, né? Se vocês pensam, Obama termina o mandato em que países fundamentais da região, Argentina, Brasil, Colômbia e México, são governados por, né, setores mais conservadores. Então, é um clima político para o sucessor muito mais tranquilo, né, em termos de agenda. É uma maior convergência. Se ganhar Hillary, vai ter uma continuidade, embora ela tenha uma postura um pouco mais assertiva na política exterior, mais não intervencionista, mas ela, uma frase dela é emblemática quando ela era secretária de Estado. Ela dizia assim: Estados Unidos não podem resolver todos os problemas do mundo, mas nenhum problema do mundo pode ser resolvido sem os Estados Unidos. Então, ou seja, não, ou seja, a ideia do excepcionalismo do país, a ideia de que isso vem já dos democratas. Madeleine Albright, que era a secretária de Estado de Clinton, ela dizia: Estados Unidos voam mais alto, olham o mundo como um todo, então sabem o que é melhor para os outros. Então os outros olham o mundo desde sua perspectiva mais local. Estados Unidos consegue olhar, né,
como uma águia, olha o mundo, então sabe o que é melhor para o conjunto. Então essa visão mais de Clinton e dessa área de Madeleine Albright, do excepcionalismo dos Estados Unidos, e que a liderança é uma coisa inegociável. Então talvez terá uma postura mais enfática, mais direta, mas não será uma ruptura. E com Trump também não, uma coisa, a sua postura como alguém que mais oportunista. Ele já foi aliado dos Clinton, ele não foi contra o Obamacare, a política. Ele não é um conservador ideológico, ele é alguém que está vendo como captar certos públicos e certas com determinado discurso, mas como empresário ele sempre foi pragmático, então se ele acusa de ter estabelecido algum tipo de vínculo com o Irã, com Cuba, o sea, não é alguém que vai chegar ao poder, vai ter uma política intervencionista, acho que é o contrário, vai ser uma política mais isolacionista. Mas, enfim, isso é especulação. O que eu diria que, em termos de balanço de Obama, né, com relação à América Latina, ele deixa uma situação muito mais de convergência na região, mas também não tem que pensar que isso é obra dele, porque o que aconteceu na Argentina, na Venezuela e no Brasil não é, a não ser que tenha uma visão conspirativa de que Estados Unidos são processos nacionais, mas que beneficiam Estados Unidos. No caso de Cuba, é uma política de Obama, mas sob pressão da América Latina. Lembrem que nas Nações Unidas só votava com Estados Unidos a favor do embargo Israel, o resto votava contra. Ou seja, Obama disse, estamos isolados. Então foi uma política de Obama, mas também foi uma reação, né, a um isolamento que Estados Unidos tinha na região. Então digamos que depois de Bush, do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, a região está melhor, né, politicamente. Não há o antagonismo que existia em outras épocas. E, em parte, Obama tem alguma responsabilidade nisso, mas boa parte tem a ver com a dinâmica regional. Então, eu acho que o interessante que eu tentei mostrar é que não é que Obama não tinha uma estratégia. Se nós acompanhamos os discursos da campanha e os passos que ele foi tomando, há uma coerência. Acontece que no primeiro mandato a agenda interna consumiu muita energia de Obama, em termos da reforma da saúde, problemas orçamentários. Mas no segundo mandato ele começou a ser mais afirmativo e quando ele perdeu a maioria no Congresso, ele apostou mais, de forma mais, digamos, ele arriscou mais, né? Principalmente na questão de Cuba. Então eu acho que ele sai numa situação mais favorável da que estava no primeiro mandato. O saldo é de um presidente que foi majoritariamente bem sucedido do ponto de vista daquilo que ele se propunha fazer, não um juízo de valor que estou fazendo. Na região a situação ficou, não é que a região esteja melhor, né? A situação econômica está pior, mas em termos políticos há uma maior articulação com os Estados Unidos e ganhe, seja Hillary ou Trump, não acho que vai ter talvez para o México possa haver uma mudança se ganhar Trump, mas não acho que seja uma coisa tão drástica. Então, mais ou menos era isso que eu queria apresentar. Tá? Muito obrigado. Tá? Então, agradecer muito ao professor Luiz Fernando Ayerbe, né, pelas discussões provocativas aqui da sua fala.